está cheio de terapias, cada uma delas tem as suas cores para que possa identificá-los, pois tudo isso é a própria simbologia. Pois sem essa palavra, o ser humano se perderia no universo, pois isso é nada menos do que a forma de se organizar, a forma de se comunicar e decorar tudo aquilo que está contido nesse espaço sideral. Cada religião, cada seita, cada ensinamento tem suas magias, das quais o universo tem tem 7, e justamente 7. O número correspondente à da semana, que é o número cabalístico. Pessoas que trazem esse número em seus nomes são extremamente místicas e inteligentes. Eu vejo o caso do escritor Ronaldo Jacaré, Ronaldo, número 7. E todos os palmilhas de calçados que ele faz tem o número 7. E você não sabe, tem dúvidas, consulte um profissional qualificado de numerologia ou uma antropologia, que logo terá suas dúvidas esclarecidas. Pois cada tipo de magia tem seus fundos alquímicos em relação a tudo que você possa imaginar. A magia pode curar como pode adoecer, pode ser boa como pode ser má. A magia é pensamento, é o que você põe na sua mente. Tem pessoas que dizem que chifre é uma coisa que não dá na cabeça dos outros, é você que pôs na sua cabeça. Isso eu não sei. Vai importar. Não importa a finalidade de que ela será utilizada, pois como já citei nos capítulos anteriores, se você é uma pessoa boa de coração, evidentemente sua aura está numa colocação bem diferente da pessoa que está sempre voltada para o mal. Portanto, não se preocupe com o medo. Tudo no universo é necessário, só quem poderá estar satisfeito será o próprio mestre, que quando velado saberá atender o porquê de tudo e de todos, mas enquanto o ser humano não atinge esse grau, ele não tem estrutura básica para entender o porquê das coisas, mesmo que ele tenha inúmeras obras publicadas, um vasto conhecimento científico e espiritual. Daí a razão, o porquê do materialismo necessário é porque existem dois mundos, visíveis e invisíveis, um denso, outro sutil, ambos se necessitam, mas é na escalada da vida melhor ou mais agradável nos nossos pensamentos, que para se tornar uma realidade é necessário da magia para a alquimia do pensamento, para a prática, que no caso é a pura transformação, a própria mente, a própria morte de certas coisas boas aos nossos olhos, para uma mais sutil, pois às vezes o materialismo exagerado nos leva para o terreno do fracasso espiritual. Vejamos que qualquer um de nós nos sacrificamos para comprar um imóvel ou outro tipo de objeto, e se nós não pagarmos os impostos, vem o governo e toma, pois por mais que sejamos poderosos, sempre tem um mais que nós, e que com certeza pode nos ultrapassar. Então, nesse caso, ninguém é de ninguém. Mesmo que tu comprares o terreno, pode ter quitado a conta com o proprietário, mas se não pagar os impostos com o governo, ele vem e te toma. Pois a vida é assim mesmo, pois esse governo, no caso, seria a própria divindade, pois tudo o que está aqui não é de ninguém, e sim do grande arquiteto do universo, que está emprestado para nós, pois nós somos apenas os pedreiros que reconstruímos o que ele fez, com toda a obrigação de cada um temos que conservar, pois cada um tem o seu papel nesse longo trajeto. Cabe cada um de nós cumprirmos o nosso papel. O universo não para de se modernizar, porque ele, a cada frações de milionésimos, está sempre sendo descoberto por todos nós, e todos somos responsáveis por esse acontecimento, pois somos todos filhos de um só pai. Besteira querer julgar religião e dizer qual a melhor, porque homem nenhum do mundo inventa ou cria religiões, pois tudo aquilo que tu pensas que inventou não foi tu propriamente dito, e sim Deus, pois ele é o que te dá esse poder até certos pontos, não importando se é para o bem ou para o mal, pois como já disse que não existe o Deus do bem e o Deus do mal, pois o Deus é um só. Imagine você se na tua casa estivesse cheio de baratas e tu fosses comprar veneno e o dono do comércio lhe dissesse: minha senhora, só temos remédio, pois ainda falta aí inventar o Deus do mal. Para ele inventar o veneno, resumo, o mesmo remédio que cura pode matar, pois é só tomar em grande quantidade. A maior obrigação do ser encarnado é, como diz a Bíblia, orai e vigiai. Ler é uma coisa, interpretar é outra, e seguir
pois para isso tu podes viver isoladamente do mundo, pois é tu o próprio Deus. O tempo não se perde no espaço, pois o tempo de ontem é o mesmo de hoje. Então, para que vamos nos preocuparmos em não nos preocuparmos de ter uma vida melhor nos próximos futuros? O mesmo avanço de hoje é o mesmo avanço de ontem, pois o homem é simplesmente um instrumento de Deus e manipulado por ele, pois é ele quem dá as ordens, e este cumpre, né, sem ter a mínima consciência de determinadas situações, independente de uma cultura, seja ela qual for. Por isso, caro leitor, você que às vezes anda pelo universo vagando com seus pensamentos sem saber interpretar, tudo aquilo que está em seu redor não será de uma hora para outra que tu vais chegar a ser talvez um desses cientistas pesquisadores da humanidade. Mas de uma coisa fique sabendo, que um dia um cientista já foi igual a você. O universo, que é o próprio Deus, te dá todas as oportunidades para que tu tenhas uma vida melhor, mas nem sempre seus discípulos estão preparados para essa oportunidade. E é esse prêmio, pois as coisas às vezes dizem que vem antes ou depois. Aí que muita gente se engana, pois nada vem nem antes nem depois, pois as coisas só vêm nas horas certas, pois Deus é o único que não erra, porque Deus é a própria certeza, Deus é o próprio relógio biológico ou não. Nós é que ainda estamos dormindo e não nos demos conta disso, e que cada existência estamos sempre errando nos mesmos tipos de coisas. Em certos casos, às vezes morremos das mesmas coisas, das mesmas doenças, em diversas existências, pois que isso vem a abrir os olhos da humanidade e com o decorrer do tempo fortalecer um certo tipo de humanidade ou sociedade, pois esse é o propósito da humanidade, consciente ou não. Como já citei em alguns capítulos anteriores, assim como nós, seres humanos, temos nossas próprias energias, tudo no universo também tem sua energia, e tudo pode ser classificado como yin ou yang, como masculino ou feminino, ou ativo ou passivo. Vejamos a diferença se formos compararmos a diferença do limão para a cereja, pois o limão é ácido e é energético, e é masculino, é uma energia muito forte, é verde, é curativo em determinadas situações. Se abusarmos dele, podemos até provocar uma úlcera ou outro tipo de doença mais grave. Enquanto que a cereja é uma fruta delicada, doce, mais bonita, não é pela sua cor, mas também pelo seu sabor, em sua elegância, que algumas pessoas as utilizam para comê-las, acompanhada de um drink, além de ser uma fruta cicatrizante, é meia enjoativa, pois oferece um grande teor alcoólico, além de ser muito doce. Com isso, distribuindo e contribuindo para a grande taxa de glicose, mais elevada do que não seria recomendável para certas pessoas que têm a diabetes. Pois, bem, não devemos exagerar em nada, e para que isso ocorra é necessário que tenhamos um pouco de conhecimento. Conhecimento este que não é necessário a passagem pela faculdade, mas sim pela pós-graduação da vida, das existências, que é o estudo do dia a dia e dos rádios, as televisões, as revistas, enfim, uma série de informações para que tenhamos uma vida melhor. Mas lembre-se bem, tu só vais progredir se aprender coisas úteis e pôr em prática, porque se tu sabes e não ponhas em prática, não adianta nada. É que nem um bando de idiotas espalhados pelo planeta que só fala em Jesus, que Jesus vai descer na terra e que vai salvar os bons e condenar os maus, os coitadinhos deles. Eles são tão pobres de razão e emoção, mas ricos em burrice e desinformação e de idiotice. Como pode uma pessoa que já viveu há muitos anos voltar? Pois não volta porque não precisa, pois já é mestre e sabe tudo, porque não precisa mais do corpo físico para aprender. Aí fica um bando de idiotas sem preparo algum, porque tem medo, mas não respeita a si próprio, porque o homem é equilibrado. Ele não teme a nada, mas respeita tudo, aquilo que é mais ou menos que si próprio. O homem tem que ser independente de si próprio, sabendo que existe alguém lhe comandando em todo o universo, e que esse comando é o Cristo. Pois dessa forma, ele, quando se deixa levar pela emoção e não pela razão, ele está contra a lei de Deus, pois tudo pode ser bom, mas ser justo. Não podes fazer mal a ninguém, mas também ninguém pode te fazer mal. Tu podes permitir que
que alguém lhe faça mal, pois do contrário tu é castigado pelo mesmo Deus que te absolve, pois queira ou não queira, o Deus é um só. O seu substituto se transforma em si próprio e vice-versa. O saber não ocupa lugar. Quanto mais tu sabes, mais consciente tu podes ficar, mais saiba que mesmo tu sabendo, às vezes tu erras, devido à falta de ensaio, pois esse que é o aprendizado da própria mente, para que se grave o que é certo é que de ti deixe levar pelo que é errado. Pois em toda a tua caminhada tu vais encontrar pessoas que se dizem irmão, que quer te prejudicar, simplesmente pelo fato da inveja, que é a falta da capacidade de ser aquilo que almeja, pois essas pessoas são pobres e vivem no mundo delas cheio de ódio, porque não tiveram uma oportunidade plena da qual você tem de ensinamento nas escolas religiosas, que desse um modo de ensinamento mais adequado para a caminhada da vida, pois tu podes não concordar com certas coisas de determinadas religiões, mas não concordar com todas as religiões seria impossível, pois todas elas têm os mesmos valores, nenhum é mais que as outras, pois todas têm os mesmos valores. Basta passar por inúmeras delas que tu vais encontrando o segredo do universo e a verdadeira origem do homem no universo, para que tu tenhas uma filosofia universal. O grande mal da humanidade é incriminar tudo aquilo que está longe de seus olhos, pois é tudo aquilo que ele não entende ou não tem em sua religião. Ele condena não sabendo que um dia já passou ou passará por aquilo. Me desculpe, os que não acreditam em reencarnação, cada um tem o direito de crer ou não, mas a verdade é um só, pois aqueles que não acreditam, às vezes não acreditam por não acreditar, e nem sequer têm provas concretas de não existências de vidas passadas, se dizendo que isso é fruto de nossa imaginação. Pois como pode uma pessoa bem subdesenvolvida, ao ser levada à regressão de vidas passadas, aí essa mesma pessoa falar coisas que com aquela inteligência não faz nada na atualidade? De onde veio essa inteligência? Está bloqueada? Ou me explique. Então aí, você que não acredita, mas o importante não é explicar, e sim convencer de que eu estou acreditando naquilo que é concreto para mim e para os outros. Enfim, tenho uma consciência coletiva, porque eu tenho como ser humano de acreditar naquilo em que quiser, mas a verdade e o equilíbrio é um só. Quando eu vejo um bando de idiotas espiritualistas, espiritualistas, materialistas, espíritas, vice-versa, enfim, eles dizem que o dinheiro não traz felicidade para ninguém. Aí eu olho para eles com a minha glândula hipófise, aí eu vejo tanta pobreza numa só pessoa, coitadas. São algumas pessoas que já foram ricas e nem se dão conta disso, porque simplesmente não acreditam em vidas passadas. Por não acreditar, é difícil de se regenerar. Uma pessoa dessa, porque desde o momento que talvez elas se dessem conta que um dia elas foram ricas e que perdeu tudo ao morrer e não recuperou nessa vida por ter cometido algum erro no passado, é que nessa vida vem como pobre, só para pagar o que fez no passado. Aí é que eu digo que esse ser não tem a livre consciência disso. Fica difícil a terapia para uma melhora. Esses seres embrutecidos pelo materialismo ainda estão na caminhada que nem os animais estão para o ser humano. Eles estão cheios de ódios e perversidade. É capaz de matar ou roubar em nome de sua própria filosofia ou modo de vida. Eles são perigosos. Eles estão em todas as partes de todos os países. Em certas vezes, nós às vezes temos até o nosso dia a dia, em certos casos, até dormindo com eles. Já pensou? Você saber que seu marido é assim? Ser rico com equilíbrio é bom em tudo, nada melhor. Nós podemos realizar nossos sonhos e dos outros, nada melhor poder ter e dar sem fazer falta no dia seguinte, pois ninguém pode dar aquilo que não tem. Lembro-me que quando eu era rico, há uns 548 anos atrás, isso através das redenções de memórias, pois é muito fabuloso, mas vem frisar que ser rico, inconsciente, constantemente, aparece nos sonhos inconscientes, ou não, é uma maravilha, pois no passado é bom, mas a verdadeira riqueza, e melhor de toda, não é a do passado nem do futuro, não, é a regressão nem da progressão, mas sim a verdadeira riqueza é a riqueza presente, a consciente, é aqui e agora, pois é nessa que pode se utilizar a vivência para que
de boas recordações, de momentos felizes, trazendo assim um alicerce para um universo cheio de equilíbrio, pois no universo tudo está registrado. Pois quando a humanidade, que nunca terá ao mesmo tempo a consciência que nele tudo está registrado e que tudo é tempo de espaço, não existe. O que tudo, tempo e espaço, não está existindo. Não é simplesmente na nossa imaginação. Pois é esse o propósito do autor em alertar a humanidade pouco informada. Para tu saberes como funciona o mundo material, tu tens que melhorar no mundo absoluto, que é o mundo do abstrato. Terás que desenvolver o teu potencial espiritual, que é o lado também esotérico, exotérico, a vidência, a mãe de todos, aquela que querem investigar esse mundo cheio de mistérios, que aos poucos vão sendo descobertos, mas só por aqueles que merecem e se esforçam por ele, pois são os verdadeiros filhos de Deus. A questão não é de merecimento, a questão é de esforço, pois videntes todos nós somos, só que aqueles que vêm são os que já estão nos degraus da vida, mais avançados, não importando que a senhora seja, pois nós somos filhos de um só Deus. Lembre-se que, com calma e perseverança, tu alcançares aquilo que almeja, pois faça por onde, trabalhe, isso que Deus te ajuda. Não importa qual porquê. É um só, é o rei de todos, é o supremo, é o único, é certeiro, é a razão que é o próprio do equilíbrio. Caro leitor, caro irmão, todo espiritualista tem um dever e uma obrigação de, com os conhecimentos que adquirir através do mundo abstrato, não usá-lo para fins lucrativos ou para o mal, porque seria uma catástrofe para si próprio e para terceiro, pois nem todas as religiões têm acesso do ensinamento desse gênero de coisas, mas se tu estás em uma que te dá essa maravilha de conhecimentos, certifique disso e abra os canais da tua consciência e veja com que a mística tu poderás salvar a ti próprio e pessoas que dependem de você, mas saiba que tudo aquilo que Deus te dá, ele também pode tirar, pois ele tira, ele é único, ele é uno. O primeiro passo é procurar uma fraternidade mística ou uma religião onde o espiritismo é ensinado, o restante é pesquisar, se informar com os demais irmãos, caso não fique satisfeito. Procure novos horizontes, pois existem inúmeras escolas, de repente não é a primeira que tu escolheste, que irá satisfazer os teus desejos de conhecimentos, e aí vai em frente. O universo é uma rotina, dentro de uma própria morte, nada morre, tudo se transforma e tudo se refaz, só que nunca da mesma forma, mas sim, tudo é um só produto. Se tu tens essa cara bonita de hoje, aqui, daqui uns 10 anos, já será diferente, pois o tempo não volta atrás, mas o universo é quem é o responsável por isso. O universo é um computador que se registra tudo, nada se perde, tudo se transforma. Essa transformação é a própria alquimia do mundo, essa transformação é você, somos nós dentro de um universo cheio de mistérios, que muitos fazem bicho de 7 cabeças, mas que não é tão complicado, assim basta tentar compreendê-lo, e aí tudo se descomplica, pois o importante é tentar recomeçar. As simpatias existem e fazem efeito, pois é nada mais, nada menos que a magia, simplesmente como a oração faz efeito às simpatias, faz também efeito em certos casos. Os corações e as orações não fazem efeito e vice-versa, pois a simpatia às vezes é combinada com alquimia em determinadas situações. Vejamos que se o universo é simbológico, se tu mandar acender uma vela, pois essa vela é fogo, fogo é o quinto elemento da natureza, que esses universos que nos acolhe e tudo está preso a ele, pois sem o fogo ninguém viveria, sem o ar, sem a luz, enfim, tudo faz parte do universo, por isso temos que respeitá-lo e não criticá-lo. Ele é muito mais que nós, nós dependemos dele, e vice-versa. Tudo aquilo que tu faças de bom ou de mal, tu estás mexendo com as forças da natureza, que esse mundo de meu Deus, que é o próprio universo. No universo, nas sociedades de todos os países, tu vais encontrar inúmeras pessoas dos mais humildes locais fazendo milagres. E aí, que eu te falo, os milagres não existem, pois o que é a descoberta para um novo corte do sofrimento. Vejamos que algumas pessoas às vezes vai em determinados locais que dizem que existe alguém curando. As pessoas que se encontram enfermas, evidentemente que aquela pessoa que se encontra ali realizando curas realmente tem os dons divinos para curar, não importa se é do lado
ocorre? Pois, nesses casos, o que ocorre é que nem sempre a pessoa que está ali realizando a cura não consiga atingir todos aqueles que ali se encontram, pois é aí que o caro leitor, se botar a mente para funcionar certo, com a razão, que a razão é o equilíbrio é a justiça é a certeza, sem dúvida que algumas daquelas pessoas que foram ali, as que se sucederam, é porque mereciam, e as que não foram sucedidas, é porque ainda não chegou a sua hora de receber as graças de Deus, pois tudo tem a sua hora certa, e quando vem a hora só, o Criador é quem te dá, é quem te tira. Esteja ciente disso, pois saiba que as doenças não é um castigo, mas sim uma lição para que tu te equilibre e aprenda a não mais errar nos mesmos erros, pois só o tempo é quem vai te reeducar. Caro amigo, caro leitor, caro irmão, reverendo irmão, um poeta, um escritor, enfim, qualquer gênio, ele não tem lugar certo de reencarnar, pois o que ele precisa é de ter um corpo físico para aprender tudo sobre todos, para poder seguir na caminhada da vida e da eternidade, para seguir o seu caminho, a sua meta, pois ele não escolhe o local de encarne, pois esse ideal só quem dá é o Criador de tudo e de todos. Todo ser é um recém-nascido, pois quem vai lhe dar a luz é você mesmo, através do teu merecimento, pois ela está dentro de você, quem faz brilhar é tu mesmo, através da tua bagagem espiritual, que é o próprio pensamento em relação ao teu desenvolvimento mental, pois é a ciência em conjunto com a religiosidade, que é a própria religião, ensinando e dirigindo nossas próprias vidas. Muitas vezes tu já viu casos de famílias que têm super gênios em famílias pobres, não só de espírito, mas de conhecimentos sociais e científicos, em certos casos kármicos, e não podemos levar em conta, em certos casos kármicos, e não podemos levar em conta que tudo de ruim é o diabo, e tudo o que é de bom é Deus, porque foi Deus quem criou o diabo, mas o diabo não criou Deus, pois cada um interpreta da melhor forma possível. Imagina você tendo que passar numa estrada onde estivesse um marginal e um pastor, ou uma pessoa muito boa, com inúmeras formas de religião e religiosidade, e que era ruim, estivesse desarmado, e a que fosse boa estivesse com uma escopeta a fim de matar alguém. Aí eu lhes pergunto, você passaria ou não? Pois essa resposta fica no ar. Ser bom é fácil, ser ruim também. Agora, ser equilibrado e agir com justiça é uma das coisas mais difíceis, porque a bondade às vezes não é um amor, e sim compaixão. E tudo que se faz com a paixão não dá bom resultado, pois o final é maléfico. E tudo que se faz com a maldade não gera nada de valor, nem proveito, pois a verdadeira meta do universo é seus homens encarnados ao puro equilíbrio, é a razão, pois esse sim é o ideal de todos, que todos estão inconscientes de tudo e de todos. Aí entra o choque mundial, ou melhor dizendo, universal. Imagina você sendo bom, imagina você sendo um juiz de direito e tendo que condenar seu próprio filho, e tu vais absolver, se tu vais absolver, está infringindo não só a lei dos homens, mas principalmente a lei de Deus, e absolveu uma pessoa errada. Tu estás contribuindo para que no futuro essa mesma pessoa errar no mesmo erro, e que, sabe, esse erro não será como você, hein? Você já percebeu que o homem é um universo dentro do outro universo, e vice-versa, que chamamos de natureza, pois se nós não tratarmos dessas duas naturezas, nós estaremos dando passos e não saindo do lugar. Dessa forma não evoluiríamos, pois se nós maltratarmos de nós mesmos e os nossos semelhantes, estaremos indo contra a lei da divindade, pois ninguém conseguirá gostar de outrem, senão primeiro de si próprio. Pois dessa forma venho a frisar que ninguém precisa ser narciso, pois a questão não é essa, mas sim de dar valor a si próprio, porque do contrário ninguém pode dar aquilo que não tem, pois o ser
Você tem que saber o que é certo e o errado, saber separar o joio do trigo. Agora, o narcisismo é um desequilíbrio completamente oposto às regras de valores humanos. Cuide do teu corpo, da tua mente, do teu espírito, que tu estarás cuidando da tua alma e dessa forma tu estarás de acordo com as regras naturais de enriquecimento cada vez mais. Todos nós temos o direito, mas não a obrigação, porque a não obrigação nos leva ao livre-arbítrio de tudo e de todos, mas o dever de nos fiscalizar sobre todos os aspectos do universo de acordo com as nossas inúmeras existências. Nós viemos para aprender e nesses aprendizado é o sofrimento por encontrar dificuldades exatamente na roda da encarnação. Pois é cuidando do espírito e da mente que irmos avante, não importando nada do universo, pois essa é a lei de Deus. Sem ela, o homem não é nada perante a si e o universo. Nós somos assim, igualzinho ao mundo externo. Temos pulmão, assim como a Amazônia, que é o pulmão do planeta Terra, pois nós temos 1/3 de água no corpo, assim como é o próprio universo. Enfim, todos somos um produto de um pó, que desse pó voltaremos, mas só que isso não é o suficiente, pois nada termina aí, pois o pó se perde, que é a matéria, mas o final não tem fim, pois o espírito não morre, ele é eterno, pois temos dever a cumprir e se não cumprirmos em uma vida, é o que fazemos agora nesse momento, sempre deixamos para depois, pois ninguém é obrigado por si, mas por Deus. Olha que é um planeta de prova e expiações, que é a própria fiscalização do universo, é o próprio equilíbrio do universo. Pois lembre-se, caro irmão, tudo o que você faz, sendo de bom ou de ruim, as entidades de luz e de trevas estão sempre fiscalizando o que nós fazemos, pois nós nunca estamos sós. Pois todos nós temos nossos guias e mentores que nos protegem. Todo ser precisa aprender a caminhar sozinho, mas nunca sendo egoísta com a própria humanidade. O homem nunca pode se considerar abandonado ou sozinho, mas ele pode ser sozinho, pois todos estamos acompanhados de um só Deus, que é o livre arquiteto do universo. Que é o arquiteto do universo. Pois o Deus de todos nós, seres humanos, é Pai de todos e o Criador do bem e do mal, do feio e do belo, e de tudo e de todos, pois ele não erra, é absoluto, tem razão, é o perfeito em nós, e nós somos filhos dele, e devemos respeitá-lo como Pai Celestial. O mal se combate com o mal, o bem se combate com o bem. Se tu plantas espinhos, colhe espinhos. Se plantas rosa, colherás rosas. Por isso, é isso que a filosofia universal